Uma vez identificadas as pacientes com risco aumentado de pré-eclâmpsia, nós vamos passar para a próxima etapa, que é tentar prevenir a ocorrência dessa doença. Nós vamos ter 3 tipos de prevenção. A prevenção primária, que é feita na população em geral, a prevenção secundária, que é feita na população já com algum fator de risco, e a prevenção terciária, que seria mais uma prevenção para a gente tentar minimizar as complicações dessas doenças nas pacientes que já estão com a doença estabelecida. Dentro da prevenção primária, nós vamos ter principalmente medidas comportamentais. Uma das medidas mais interessantes que já foram descritas na literatura, já um trabalho clássico de 94, publicado no Lancet, é que como a pré-eclâmpsia ela pode ter uma origem imunológica, a gente sabe que quanto mais tempo a paciente tem de coabitação sexual com seu parceiro antes dela engravidar, menor o risco dela ter pré-eclâmpsia. Então, nesse trabalho, os pesquisadores franceses eles identificaram que as pacientes que engravidavam com menos de 4 meses de relacionamento, elas tinham uma incidência de pré-eclâmpsia de até 40%, enquanto que as pacientes que engravidavam com mais de 12 meses de relacionamento tinham uma incidência de pré-eclâmpsia de 3 a 5%. Da mesma forma, pacientes que usam métodos de barreira, como a camisinha, como método anticoncepcional, elas têm mais pré-eclâmpsia do que pacientes que usam a pílula, mostrando que essa interação do sêmen, das características imunológicas do sêmen com as características imunológicas da mãe, ela acaba levando à redução da pré-eclâmpsia. Então, por isso seria interessante um tempo maior de coabitação sexual antes da primeira gravidez. Dentro da prevenção secundária, a gente teria principalmente um acompanhamento clínico adequado através de um pré-natal bem feito. A gente vai falar também um pouco a respeito do uso da aspirina, que é uma medida efetiva para tentar prevenir a pré-eclâmpsia em populações de risco, e da suplementação de cálcio naquelas pacientes que têm uma dieta deficiente de cálcio. Dentro do acompanhamento clínico, então, pegando pacientes com fatores de risco. Então, por exemplo, pacientes que são obesas, tem alguns estudos mostrando que a perda de peso leva à diminuição da ocorrência da pré-eclâmpsia. Então, esse estudo que foi publicado em 2010, que acompanhou 17 mil pacientes com pré-eclâmpsia na gestação anterior, ele demonstrou que as pacientes que perderam peso entre uma gravidez e outra, elas tiveram 12% de pré-eclâmpsia. As pacientes que mantiveram o mesmo peso tiveram 14%, quase 15% de pré-eclâmpsia, e as pacientes que aumentaram o peso tiveram 18% de pré-eclâmpsia. Então, nas pacientes que perderam peso, na prática, elas tiveram uma redução de 30% com relação ao grupo que manteve o peso, e as que aumentaram o peso tiveram um aumento de 30% também com relação às pacientes que mantiveram o peso. Então, uma das medidas que a gente pode orientar seria a perda de peso. Nas pacientes diabéticas, o ideal é ter um controle adequado da glicose, que isso por si só já vai levar a uma menor ocorrência da pré-eclâmpsia, menor ocorrência de complicações. E nas pacientes hipertensas, o controle da pressão, como a gente já havia dito, e também dieta adequada, apesar de controverso, e o exercício físico leve, né? Não um exercício físico extenuante. Uma característica interessante são das pacientes que fumam. O tabagismo, classicamente, ele é associado a uma redução da pré-eclâmpsia. É uma das poucas coisas que o tabagismo apresenta algum tipo de benefício. Então, pacientes que fumam, elas têm 30% a 50% a menos de pré-eclâmpsia do que pacientes que não fumam. É lógico que a gente não vai recomendar ninguém a começar a fumar durante a gravidez, nem manter o cigarro, mas é uma característica interessante e tem vários pesquisadores estudando qual seria o componente do cigarro que seria responsável por essa redução da pré-eclâmpsia para tentar, talvez, criar algum tipo de tratamento nesse sentido. Falando um pouco a respeito da aspirina, né? Voltando naquela questão da invasão trofoblástica deficiente, a gente sabe que a invasão trofoblástica deficiente ela vai aumentar uma formação de trombos na placenta e com isso vai diminuir ainda mais uma perfusão que já estava ruim. A aspirina vai ajudar através de mecanismos bioquímicos diversos, principalmente alteração na relação tromboxano e prostaciclinas. Ela vai melhorar essa perfusão placentária, vai diminuir essa formação de trombos. Então esse já é um efeito que já é conhecido há muito tempo. Nós temos vários trabalhos, várias meta-análises aí englobando esses trabalhos desde 2003, meta-análises com até 37 mil pacientes, e todos eles mostram uma redução pequena, mas significativa do uso da aspirina em pacientes com fatores de risco. Então, uma redução de cerca de 10 a 15% da ocorrência de pré-eclâmpsia nessas pacientes com fatores de risco, né? E não só da redução da pré-eclâmpsia, também como redução do parto abaixo de 34 semanas,
da morte fetal ou do recém-nascido, diminuição de fetos pequenos para a idade gestacional e complicações diversas da pré-eclâmpsia. Tudo isso reduzido com o uso da aspirina nessas pacientes com fatores de risco. Fato interessante é que quanto mais precoce a gente inicia o uso da aspirina, menor o risco da pré-eclâmpsia. Então, nessa subanálise em que avaliaram os pacientes que tinham iniciado a aspirina com 16 semanas ou menos, a redução da pré-eclâmpsia foi da ordem de 53%, enquanto que nas pacientes que começaram com mais de 16 semanas, não houve significância estatística. Então, o importante é a gente começar a aspirina nessas pacientes com fatores de risco abaixo de 16 semanas. Outro fator interessante para avaliar a necessidade da aspirina, principalmente nas pacientes sem fatores de risco, é avaliar o Doppler das artérias uterinas, então também entre 11 e 14 semanas. Nas pacientes que tinham um Doppler alterado nessa meta-análise e iniciaram a aspirina abaixo de 16 semanas, houve uma redução de 52% da ocorrência de pré-eclâmpsia, e quando a aspirina era iniciada acima de 20 semanas, havia uma redução não significativa. No total, a combinação de Doppler alterado e aspirina levou a uma redução em todas as idades gestacionais de cerca de 42%, mas mostrando que essa redução é mais significativa quando a aspirina é iniciada abaixo de 16 semanas. Aqui seriam os critérios clínicos que as diversas sociedades usam para indicar a aspirina. Então, sociedades americanas, as duas primeiras, a inglesa e a Organização Mundial de Saúde, todas concordam que pacientes com história anterior de pré-eclâmpsia, hipertensão crônica, diabetes prévio, doença renal ou doença autoimune, todas essas deveriam receber aspirina se elas tivessem qualquer uma dessas condições. E a sociedade americana, a Task Force americana e a inglesa consideram que se a paciente tem 2 fatores de risco moderados, que são esses aqui, ela também deveria iniciar aspirina. As outras sociedades consideram que a gestação múltipla por si só, a gravidez gemelar, já deveria iniciar aspirina, e a sociedade inglesa ela classifica a gestação múltipla como um fator de risco mais leve, então só se a paciente tivesse outro fator de risco além da gestação múltipla que ela deveria iniciar a aspirina. Com relação à suplementação de cálcio, os estudos também mostram benefício, mas apenas nas pacientes que têm dieta deficiente de cálcio. Então, como é que a gente avalia a dieta deficiente? É muito simples. O ideal seria que a paciente ingerisse pelo menos 1 grama de cálcio por dia durante a gravidez. 1 grama de cálcio equivale a 1 litro de leite. Lógico que ninguém vai beber 1 litro de leite por dia, mas se você perguntar para a paciente durante a anamnese se ela toma um copo grande de leite e come 2 fatias grossas de queijo por dia, ou equivalente, isso já seria o suficiente. Com essa pergunta simples durante a anamnese, você consegue identificar, a grosso modo, as pacientes que têm uma ingesta adequada de cálcio e as pacientes que têm uma ingesta deficiente. Nas pacientes que têm uma ingesta deficiente, a suplementação levou a uma redução de 44% na ocorrência de pré-eclâmpsia. Nas com a dieta adequada, não houve significância estatística. Então, se a gente identifica que a paciente não ingere cálcio na quantidade adequada, a gente vai suplementar na dose de 1 grama por dia também, desde o início da gravidez até o final. Lembrando que a aspirina, eu esqueci de dizer, a gente suspende com 37 semanas ou quando a paciente, se for necessário, o parto antes por causa do risco de sangramento durante o trabalho de parto. Aspirina infantil, 100 gramas por dia. Então, em termos de prevenção da pré-eclâmpsia, esse seria o gráfico que sintetiza essas informações. Nas pacientes de baixo risco, a gente deveria fazer um Doppler entre 11 e 14 semanas. Se o Doppler mostrasse uma invasão trofoblástica normal, a gente faria o acompanhamento habitual sem precisar de fazer nenhum tipo de intervenção especial. Se o Doppler mostrasse uma invasão trofoblástica deficiente, a gente já poderia iniciar a partir aí de 14 semanas a aspirina 100 mg por dia e o cálcio nas pacientes com dieta deficiente. Nas pacientes com fatores de risco, que eu listei alguns deles, a gente pode fazer profilaxia independente do Doppler, porque existe evidência científica que essa profilaxia não depende do Doppler para que ela seja iniciada. Então, pacientes com baixo risco, o Doppler ajuda a triar as pacientes que vão precisar dessa profilaxia. Nas pacientes de alto risco, a gente já poderia iniciar a profilaxia independente do Doppler.